Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca da palavra rather, que é uma palavra que certamente vai tirar vocês do inglês básico e vai colocá-los em outro patamar. Pessoal, essa palavra, ela tem diferentes sentidos. O sentido que a gente vai atribuir a ela realmente vai depender do contexto. E o primeiro sentido que eu quero mostrar para vocês é rather como um intensificador. E o que são intensificadores, pessoal? Intensificadores são palavras que a gente usa para dar intensidade a coisas. Então, por exemplo, a palavra very é um intensificador. Quando a gente coloca ela dentro de uma frase, you are very beautiful. Aqui a gente está intensificando a palavra beautiful. A gente está dizendo você é muito bonito. Então, o rather, ele pode servir como um intensificador. Claro, aqui ele vai servir como intensificador em contextos mais específicos, especialmente no inglês britânico. No inglês americano, é muito mais comum a gente usar outros intensificadores. Então, eu vou deixar aqui algumas frases para que vocês possam comparar. No inglês britânico, this movie is rather boring. Ou seja, aqui o sentido que a gente pode atribuir é esse filme é muito chato. Já no inglês americano, a gente poderia dizer this movie is pretty boring. Também com o mesmo sentido, esse filme é muito chato. A gente também poderia dizer it's rather cold today, ou no inglês americano, it's pretty cold today, tá muito frio hoje. O rather, pessoal, além de trazer esse sentido de muito, ele também pode trazer um sentido um pouco mais sutil, então ele também pode significar até que. Então eu poderia dizer, por exemplo, the party was rather nice, ou eu poderia dizer the party was kind of nice. Então aqui a gente está usando rather no sentido de até que foi legal no inglês britânico, no inglês americano até que foi legal também, porém aqui a gente está usando a palavra kind of para descrever esse até que. Então, bom, esse é o primeiro sentido do rather, pessoal. O segundo sentido do rather é para falar sobre preferências. E nesse caso, a gente não vai usar o rather sozinho. A gente vai precisar do would para expressar essa preferência. Eu poderia dizer, por exemplo, I'd rather stay home. Eu prefiro ficar em casa. I'd rather watch a movie. Eu prefiro assistir um filme. I'd rather eat a pizza. Prefiro comer pizza. Enfim, pessoal, o would aqui é necessário porque ele realmente vai fazer parte dessa expressão para que a gente consiga falar sobre as nossas preferências. Super importante dizer que nesse caso, o rather, em todos os exemplos que eu dei para vocês, ele está sendo seguido por um verbo, só que esse verbo não tem o to. Então, é um verbo infinitivo sem o to. A gente não vai poder colocar o to separando o rather do verbo, tá legal? Então, eu não poderia dizer, por exemplo, I would rather to go out. Isso ficaria gramaticalmente errado. Eu precisaria colocar o go sem o to. Então, I'd rather go out. E bom, como que a gente usaria o would rather para fazer perguntas? Nesse caso, pessoal, já que a gente tem a presença do would, o would é um modal verb. Eu tenho um vídeo aqui no canal no qual eu falo com bastante detalhes acerca do would. Por ele ser um modal verb, isso significa que quando a gente quer colocá-lo em uma pergunta, esse modal verb precisa ir para o início da pergunta. Então, a gente precisa mudá-lo de posição na frase e dessa forma a pergunta já fica feita. Então, por exemplo, em uma frase positiva, you would rather stay home. Em uma frase interrogativa, would you rather stay home? Então, aqui, como vocês podem ver, a gente está mudando o would de posição para fazer a pergunta, a gente está colocando no início da frase. Em qualquer outra pergunta, usando o would rather, essa mesma regra vai se aplicar. Aqui, eu estou usando o pronome you, mas não importa, a gente poderia colocar qualquer outro pronome, a regra seria a mesma, pessoal. Bom, agora a gente vai falar sobre o would rather, mas a gente vai usar em um contexto um pouco diferente. Até agora, a gente tem falado do rather, primeiro como intensificador, depois para falar sobre as nossas preferências. Nesse caso de agora, pessoal, a gente vai usar o would rather para falar sobre as nossas preferências também, porém, o que a gente prefere que outra pessoa faça, ou seja, a gente está adicionando mais uma pessoa nessa equação. Que pessoa?
qualquer pessoa. Aqui não importa o sujeito, tá legal? Só preciso que vocês entendam que há outra pessoa nessa equação. Então, quando a gente prefere que outra pessoa faça algo, ou quando outra pessoa prefere que a gente faça algo. Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter uma mistura de tempos verbais. Por exemplo, I would rather you stayed in. Então, aqui o que vai acontecer, pessoal? I would rather, presente, you stayed in, passado. Esse passado que a gente está usando aqui nessa frase não é um passado cronológico. Preciso que vocês entendam isso, porque quando a gente for fazer uma tradução para o português, a gente não vai traduzir colocando isso aqui no passado. A tradução em português ficaria algo no sentido prefiro que você fique. Porém, em inglês, pessoal, a gente precisa colocar o verbo no passado para indicar que essa ação é uma hipótese, é um desejo que ainda não se concretizou no presente momento. Ou seja, é uma hipótese que até o momento em que a fala foi dita ainda está no âmbito das ideias. Em português, a gente não precisa fazer essa alteração, mas em inglês, sempre que a gente quiser indicar que alguma coisa é uma hipótese, não é uma verdade concreta no momento, a gente precisa fazer essa marcação de hipótese colocando o verbo no passado. Bom, essa é a explicação gramatical. O que eu preciso que vocês entendam de verdade é o seguinte: toda vez que a gente for expressar uma preferência nossa que outra pessoa faça, a gente precisa colocar esse segundo verbo no passado. Vou dar outros exemplos para vocês. I'd rather you went home now. I'd rather you didn't smoke here. I'd rather you turned off the television. Então, pessoal, como vocês podem ver, em todos os exemplos que eu dei, eu tô colocando o segundo verbo no passado simples, para, como eu falei anteriormente, indicar essa hipótese. No primeiro exemplo, I'd rather you went home now. Prefiro que você vá para casa agora, porém você ainda não foi. Então, como eu falei anteriormente, isso aqui ainda é uma possibilidade porque você ainda não fez essa ação. A mesma coisa vai acontecer com todos os outros exemplos. E aqui, pessoal, como eu falei para vocês, não importa o pronome que a gente está usando, o que importa é quem quer que a ação seja feita e quem vai realizar a ação de fato. Um outro exemplo para que isso fique mais claro para vocês seria: Would you rather I stayed in or left? Então, aqui no caso, quem está preferindo alguma coisa é você, porém, quem vai realizar a ação sou eu. Então, o passado simples, ele sempre fica perto da pessoa que vai realizar a ação, independentemente de quem for esse pronome. Pode ser eu, você, ela, eles, nós, não importa. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Caso vocês tenham alguma dúvida, por favor, me deixem aí nos comentários. O próximo uso de rather seria quando a gente vai fazer uma comparação, pessoal. E aqui a gente não vai somente usar a palavra rather, a gente vai usar a palavra rather junto com a palavra than. O than que vai ser responsável por fazer essa comparação de uma coisa e outra. Então, como eu acabei de falar, a gente vai usar rather than para fazer comparação entre coisas. Especialmente, pessoal, comparação entre ações, tá legal? O que seriam ações? Bom, gramaticalmente falando, pessoal, ações são verbos. Então, todo verbo pode ser traduzido como uma ação. A ação de andar, a ação de falar, de ver, de ouvir. Enfim, tudo isso são ações. Quando a gente vai fazer a comparação de uma ação e outra, numa frase a gente poderia colocar, por exemplo, I prefer to sleep rather than work. Eu prefiro dormir a trabalhar. She cooks at home rather than order food. Ela cozinha em casa ao invés de pedir comida. I prefer to work at home rather than working company. Aqui, eu não sei se vocês repararam em todos os exemplos que eu usei, o segundo verbo que eu tô colocando, ele é um verbo no infinitivo, mas ele é um verbo no infinitivo sem o to. Por quê? Porque aqui, pessoal, é claro, se eu for colocar o segundo verbo como to, eu até poderia colocar o to no segundo verbo também. Mas esse tipo de construção, ele já caiu em desuso, especialmente no spoken English, que seria no inglês falado. Então, o normal seria que a gente colocasse o to no início, I prefer to work at home, e depois do than, rather than work
in company. Então, depois do rather than, a gente colocaria um verbo no infinitivo, porém sem o to. Isso aconteceu em todos os outros exemplos que eu dei para vocês. Porém, existe uma outra possibilidade, que é quando a gente vai colocar os verbos com ing, ou seja, com o nosso ing. Isso pode acontecer também, pessoal. Porém, se a gente usar um verbo com ing no início, é necessário que a gente use esse verbo com ing no final, ou seja, é necessário que a gente mantenha o mesmo padrão. Então, por exemplo, eu poderia dizer He enjoys reading rather than watching television. Como vocês podem ver aqui, o primeiro verbo está sendo usado com ing, assim como o segundo verbo. Um outro exemplo, I prefer cooking rather than eating out. Então, eu prefiro cozinhar ao invés de comer fora. Aqui eu tenho o ing tanto no início quanto no final. Então, como eu falei para vocês anteriormente, é importante que a gente mantenha esse padrão. Se a gente está usando o ing no início, vamos usá-lo no final. Se a gente está usando o verbo no infinitive, a gente vai colocar o verbo no infinitive também, porém sem o to. E bom, pessoal, a gente tem usado o rather than para fazer comparação entre ações. Eu posso usar o rather than para fazer comparação entre coisas? Por exemplo, I prefer coffee rather than tea. A gente até pode, pessoal, é gramaticalmente aceito, tá legal? Mas também já caiu em desuso, então provavelmente vocês não vão encontrar essa construção no spoken English. Em muitos casos, especialmente no inglês do dia a dia, a gente vai usar outras palavras para fazer essa comparação de coisas, quando você quer dizer que você prefere uma coisa a outra. Então, por exemplo, a gente poderia dizer I prefer coffee to tea. Então, esse to, ele entra para fazer essa comparação, ou a gente poderia usar a palavra over. I prefer coffee over tea. Também é bastante comum. Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui nos comentários. Para mim vai ser um prazer respondê-los. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link do meu site aqui embaixo. Vocês podem agendar uma aula gratuita. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, eu peço que vocês deixem o like aí de vocês. Isso ajuda bastante aqui no canal. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.